Oi, meu nome é Monique e eu e meu grupo vamos apresentar um seminário sobre a espécie Megalopes atlânticos, conhecido como camurupim. Meu grupo é composto por eu, Ana Clara Babinski, Ana Francisca, Davi, Lana e Marcos Daniel. Eu vou começar falando sobre a espécie. Como eu disse, o nome científico dela é Megalopes atlânticos e o nome popular é camurupim. Ele é um peixe do tipo marinho, costeiro e com práticas estuarinas. Ele está na categoria vulnerável à extinção, ao VU, de acordo com o livro vermelho, e ela está dentro do critério A2BD, que significa que é redução populacional com ameaça ainda existente, que teve o seu declínio no passado, que tem um índice de abundância apropriado para o táxon e com níveis reais ou potenciais ainda de exploração. E eu também vou falar sobre a autoria do livro, que foi descrito por Valencines, eu acho que é, em 1847. E os autores são Roberta Santos, Ana Maria Rodrigues, Fábio Didário, Jonatas Adelir Alves, Marcelo Viana, Maurício Oxim Silva, Sérgio Rezende e Wagner L.M. dos Santos. Então, gente, meu nome é Ana Clara Babinski. Eu vou estar falando sobre a classificação taxonômica e a distribuição da nossa espécie, o Megalopes atlânticos, que também é conhecido como camurupim ou pirapema. Ele pertence ao reino Animalia, ao filo Chordata e à classe Actinopterete, que, no caso, reúne os peixes ósseos de nadadeiras raiadas. Dentro da ordem Elopiformes, ele faz parte de um grupo antigo e pequeno, né? Ele é caracterizado por possuir larvas do tipo Leptocephalus, que são semelhantes às das enguias. E isso demonstra como ele tem um ciclo de vida bastante particular, né? Ele pertence à família Megalopidae e existem apenas 2 espécies viventes no mundo atualmente. No caso, o Megalopes atlânticos no Atlântico e outra espécie no Indo-Pacífico. Eles são peixes grandes, com escamas bem marcadas e um corpo mais alongado. Um detalhe importante é que o camurupim tem a capacidade de fazer a respiração facultativa, né? Ele pode subir à superfície, engolir o ar, né? E isso é algo que ajuda ele em ambientes de pouco oxigênio, como os manguezais e os estuários, o que explica bastante a distribuição dele. O camurupim tem uma ampla distribuição que vai desde o Canadá até a Argentina, no Atlântico Ocidental, e já no Brasil ele é mais visto em regiões como Norte e Nordeste, ocupando baias, desembocaduras de rios, manguezais e estuários, que são essenciais para o desenvolvimento dos juvenis das espécies. Embora ele seja um peixe mais costeiro, em alguns períodos é possível ver ele em águas mais profundas da plataforma continental, devido aos deslocamentos, né, ao longo da costa que ele faz, né? E esses deslocamentos são especialmente em períodos sazonais e agregações reprodutivas, né? Então ele segue as correntes quentes, os alimentos, os períodos de reprodução. E por isso algumas regiões veem o peixe com bastante frequência em determinados anos e em outros anos não vê a espécie quase nunca, né? Outro ponto importante é que, apesar dele ter uma distribuição ampla, o camurupim, depende fortemente de ambientes estuarinos. E nós sabemos, né, que os ambientes estuarinos estão muito degradados, né, no Brasil, o que prejudica o desenvolvimento da espécie, né? E isso acaba afetando diretamente o recrutamento, né, de novos jovens e acaba contribuindo para o declínio da espécie. Olá, eu sou a Lana e agora eu vou falar sobre a história natural da nossa espécie, que é o camurupim. A história natural é tudo aquilo que faz parte do modo de vida da espécie, como ela vive, como ela cresce, como ela se reproduz, como ela se alimenta e como ela se comporta na natureza. Vou começar falando sobre o seu tamanho e as suas características. O camurupim, ele pode chegar até 2,5 metros de comprimento e pode pesar até cerca de 160 quilos. E o seu corpo é um corpo alongado, na cor prateada e também tem grandes escamas.
Sobre a sua alimentação, o camurupim, ele é um predador, então a sua alimentação é baseada em pequenos peixes, como sardinhas, tainhas, robalos, mas ele também pode comer camarões, caranguejos ou plânctons também, e até insetos na superfície. Agora, sobre o seu hábito e comportamento, eles vivem principalmente em costas, em estuários e em manguezais também. Os seus filhotes, eles crescem em águas salobras, ou seja, mistura da água salgada com a água doce. E ele também é resistente a águas pobres em oxigênio, então ele pode subir à superfície também para respirar, né? Sobre a sua reprodução, acontece em aglomerados, ou seja, eles formam grandes grupos dessa espécie na época reprodutiva, e os seus ovos eles são liberados na água. E essas larvas que surgem são leptocefalos, ou seja, elas são transparentes e também são em formas de fita. E essas larvas, elas entram em manguezais para crescer, então elas se desenvolvem nessas áreas de manguezais. E um fato muito interessante é que essa espécie só atinge a maturidade sexual com 7 ou até 10 anos de idade, ou seja, elas demoram muito para atingir a maturidade sexual para se reproduzir, né? E elas podem viver de 55 a 59 anos. Agora eu vou falar sobre as populações, como está indo a população dessa espécie, se tem muito, se tem pouco, se está crescendo, se está diminuindo, se está estável. Então, para o camurupim, os dados mostram um declínio bem grande. Nos anos de 1970, essa espécie era muito comum no norte e no nordeste. Em 1974, cerca de 1.612 toneladas dessa espécie foram pescadas e em 2011, 580 toneladas. Isso revela uma queda de 60% nos desembarques. E a situação atual é que essa espécie é considerada rara hoje em dia em regiões onde antes, ela era abundante. E o livro vermelho diz que essa tendência, que a tendência populacional é decrescente. E por que essa espécie está diminuindo? Então, principalmente por conta da sobrepesca, que a gente vê aumentando dia após dia, que é a captura excessiva de certas espécies. E também é por conta da captura durante as agregações reprodutivas, quando eles se juntam em grandes grupos para se reproduzir. Então, eles vão lá e pescam, aproveitando essa grande quantidade dessa espécie. A destruição de manguezais e estuários também, por conta que os filhotes estão lá, então prejudica os filhotes que estão nesses lugares. E a falta de medidas de manejo, que também tem tudo a ver com a sobrepesca, o período de defeso, as cotas, os tamanhos mínimos também. É importante falar também que o Brasil, ele perdeu muitos sistemas de estatísticas pesqueiras, mas mesmo com o que tem, já mostra uma queda suficiente para classificar essa espécie como vulnerável. Olá, meu nome é Ana Francisca e agora eu vou falar um pouquinho sobre as principais ameaças e os principais usos da nossa espécie camurupim. Bom, inicialmente eu vou falar sobre, acredito que seja a principal ameaça à nossa espécie, que é a questão da pesca intensa sobre agregações reprodutivas. O que seria isso? Seria uma sobrepesca em locais de agregação para desova, que é onde acontece ali a reprodução dessa espécie. E bom, esses locais, eles são muito previsíveis, principalmente durante o período do verão, que é quando mais acontece essa sobrepesca aí, que acaba afetando ainda mais a espécie durante esse período do ano. E a captura, nesse momento, remove um grande número de reprodutores antes que eles possam dar continuidade à espécie, gerar novas gerações aí, de indivíduos dessa espécie, o que acaba causando aí um dano desproporcional à população. Existe também a questão da destruição e degradação de habitats costeiros. A nossa espécie, o camurupim, antes de se tornar uma espécie juvenil, ela passa por um período larval. E durante esse período larval, ela exige de ambientes estuarinos, como manguezais e baías, para o desenvolvimento de juvenis. E a perda desses habitats, que acontece principalmente devido à urbanização costeira, poluição e a construção de infraestrutura, afeta diretamente o recrutamento, que é a entrada de novos juvenis na população adulta, E com isso, todo o ciclo de vida da espécie acaba sendo comprometido, consequentemente sendo aí uma ameaça à espécie. Existe também a questão da vulnerabilidade biológica intrínseca. Quando a gente fala da nossa espécie, a gente fala de uma espécie que tem uma baixa resiliência por conta da sua longevidade
que é bem alta, de 59 anos, e uma maturação tardia, que acontece ali entre 7 e 10 anos, com cerca ali de 160 centímetros, que tornam a espécie extremamente vulnerável. Por que isso acontece? Porque é uma espécie que demora para se reproduzir e que acaba não conseguindo repor rapidamente as perdas causadas pela sobrepesca, por exemplo, pela pesca excessiva. E bom, falando agora sobre a questão do uso da nossa espécie, a gente pode falar que é uma espécie de uso principalmente alimentício. É uma espécie que tem uma importância alimentar gigantesca e principalmente com foco regional. A espécie ela é um recurso pesqueiro tradicional de alto valor, sendo intensamente explorada para consumo humano, como eu falei anteriormente, aí no setor alimentício, principalmente nas regiões norte e nordeste do Brasil, onde era uma espécie historicamente bem abundante. E existe também a questão do uso comunitário. A sua carne ela é muito importante na alimentação e na subsistência das comunidades ribeirinhas e costeiras, que dependem desse recurso, dependem dessa espécie, para fatores de subsistência, fatores de alimentação e até mesmo fatores econômicos, para a economia local ali. Também tem a questão da pesca esportiva. A pesca esportiva, principalmente na economia da pesca e solte, que é um tipo de pesca onde ela é mais para entretenimento e a pessoa ela pesca e solta, mas ali para ter a sensação ali de estar pescando, mas acaba não usando o peixe, então vai lá e devolve. Essa espécie, Kumurupim, ela é bem utilizada nesse tipo de pesca, mas existe um porém, que acaba sendo aí também uma ameaça à espécie. Como ela é muito utilizada nesse tipo de pesca esportiva, né, ou pesca e solte, essa pesca ela acaba causando um estresse fisiológico na espécie. Pode causar estresse, exaustão e até mortalidade após a soltura. Quando você pesca e solta, depois que você solta, a espécie ela não vai estar do mesmo jeito de antes, né? Ela passou ali por um estresse. Isso pode acabar gerando até mesmo a morte do peixe, principalmente em peixes de porte grande. E é isso, porque, como eu disse anteriormente, isso acaba sendo também uma ameaça, é claro que de menor escala, né? Aí existem ameaças muito maiores, como eu disse anteriormente, a questão da sobrepesca aí, em momentos de desova. Mas é isso, espero que vocês tenham compreendido. Muito obrigada. Olá, meu nome é Marcos Daniel. Dando continuidade ao nosso trabalho, vou falar sobre a conservação e sobre as pesquisas do nosso peixe, que é a nossa espécie é o Megalopes atlanticus. E trazendo informações do livro vermelho, eu vou começar falando sobre a conservação, que no livro diz que não há medidas específicas destinadas a essa espécie. Ele recomenda as ações urgentes, começando pelo defeso no período reprodutivo, já que a espécie ela forma algumas agregações vulneráveis à pesca. Também, né, são necessárias as regulamentações do tamanho mínimo de captura, porque sem o tamanho mínimo de captura ali não tem como conservar o peixe sem um tamanho mínimo. Colocando essa regra do tamanho mínimo, a gente não consegue conservar o peixe e sem respeitar o tamanho mínimo de captura dele, que também é muito importante implementar as cotas individuais para os pescadores, principalmente os artesanais, que muitas das vezes eles não têm esse conhecimento, que não deve pescar o peixe em tal época. Então é muito importante esse conhecimento e adotar essas cotas individuais para a pesca do Megalopes. O outro ponto também é a proteção dos estuários e manguezais. Como o professor tanto fala em sala de aula, que os manguezais e os estuários são o berço de toda a pesca, e no começo da vida do organismo aquático, ele vive ali no manguezal e migra para o oceano depois de tal fase da sua vida. Então é super importante essa proteção dos estuários e manguezais, que o livro
ele alerta que sem esses habitats, a recuperação dos estoques ele pode se tornar impossível. Então, a conservação não é possível se não tiver uma proteção dos estuários e manguezais mais adequadamente, coisa que o livro fala que não existe, até tem, mas que é pouco explorado, né, essa proteção dos estuários e manguezais. Agora, falando sobre as pesquisas, o livro ele relata que ainda existe uma grande falta de informações sobre o Megalopes atlânticos, que são necessários estudos mais detalhados sobre a dinâmica e a tendência populacional, para entender o ritmo de declínio e a situação real dos estoques. Então, para nós podermos observar o que está acontecendo, o que está rolando sobre essa tal espécie, nós precisamos ter essas pesquisas em mãos sobre a real situação daquela espécie, né? Além disso, faltam pesquisas sobre a ecologia da espécie, que inclui o comportamento, inclui o uso do habitat, o ciclo de vida, e principalmente em ambientes estuários. Nós não temos essa pesquisa ecológica tão aprofundada do Megalopes atlânticos. Também temos a insuficiência do conhecimento sobre a distribuição detalhada no litoral brasileiro, o que dificulta identificar áreas prioritárias para conservação. Assim diz o livro, né? O livro também ele reforça que essas pesquisas são essenciais para subsidiar futuras avaliações de conservação, isso que torna mais precisas e ajudando a orientar ações de manejo eficazes. Tendo nessas pesquisas, nós podemos manusear ali a conservação, todos os meios, né, de estudar esse peixe. É super importante ter essas pesquisas mais aprofundadas e detalhadas para ajudar na nossa espécie. Bom dia, gente. Meu nome é Davi e eu vou falar um pouco para vocês sobre o status que o nosso peixe está. Eu estou aqui com o slide aberto embaixo da câmera, mas vocês não estão com o slide em algum lugar aqui, desse lado aqui. Vamos começar primeiro falando que, de acordo com o livro, o status dele é o status de vulnerabilidade. De acordo com quais critérios ele está nesse estado? Ele está nesse estado de acordo com os critérios A2BD. O que esse critério quer dizer? Esse critério quer dizer, o A2, que o declínio populacional nos 3 tempos geracionais. Nos 38 anos, a população dele só vem decaindo cada vez mais. É baseado também nos índices de abundância, o B. E o D, baseado na intensidade da exploração pesqueira. Então, de acordo com o livro vermelho, quer dizer que esse nosso peixe ele está cada vez mais próximo da sua extinção. Passando para o próximo slide, vamos lá. Por que ele é vulnerável? Esse é um peixe muito fácil de ser vulnerável. Por quê? Por causa de vocês lembram das aulas do nosso professor, daquele professor Jones, ele falando algumas coisas que deixam os peixes e as espécies mais vulneráveis. Uma delas é a maturação tardia, crescimento lento e reproduções agregadas. O declínio populacional do nosso peixe é cerca de 30% no Brasil nos últimos anos. E nas regiões que ele é mais pescado, por exemplo, no norte e no nordeste, é cerca de 30% até 60% de declínio populacional. Isso é algo gigantesco devido à pesca que tem ocorrido por ele. E por que também que está acontecendo isso? Isso é muita culpa dos seres humanos. Os seres humanos estão fazendo a captura cada vez mais acentuada. E principalmente está sendo feita a captura em áreas que esses peixes se reproduzem e em períodos de reprodução. Então, na hora que o peixe era para estar se recuperando, voltando ao normal, o ser humano vai lá e captura ele e atrapalha o crescimento daquele peixe. E temos também a perda de habitats estuarinos, que isso vem ocorrendo não afetando apenas esse peixe, mas afetando todos os outros. A perda desses ambientes estuarinos afeta principalmente na fase da juventude desses peixes e prejudica a recuperação e a adaptação dessa população. Foi esse nosso trabalho, gente. Eu queria agradecer pela atenção de vocês e é isso.